Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos por intermédio do canal 49 na Diocese de Fresno. Este programa é também repetido às terças-feiras, às 6h30 da manhã, e pode ser visto na internet, em qualquer lugar do mundo, no knxt.tv. Depois toca-se no botão que diz Playlist e vão lá ver as nossas caras e escolham o que diz 11 de março, porque hoje é o domingo 11 de março, que é também o quarto domingo da Quaresma. Eu sou o diácono João Sousa, da Diocese de Fresno e da paróquia de Santa Brígida, em Hanford, fazendo o programa juntamente com a irmã Rosa Maria Branco. Como é que está a irmã? Bem, obrigada. Neste mês de março, a meios da Quaresma. Já vamos a mais de meio, isto é o quarto. É mais de meio da Quaresma, mas um tempo lindo da primavera. Sim, senhora. Ok, irmã, então a primeira leitura de hoje é um bocado comprida. Se calhar a irmã vai começar já. Então vamos. Para poder chegar ao fim desta leitura. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abominais das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo, durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o cargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante que nesta narração do segundo livro das Crônicas, o que isto faz não é mais do que contar a história do Antigo Testamento, do povo de Deus, sobretudo ali já perto do tempo da deportação para a Babilónia. O cronista, o escritor, está falando de como até mesmo as classes altas, e até sobretudo as classes altas, não obedeciam a Deus. Os próprios sacerdotes, havia também falsos profetas, e até o povo. Aqui diz, multiplicaram as suas infidelidades, imitando costumes pagãos, adorando falsos deuses. Deus mandou-lhes profetas e chamou-os à ordem, mas nada, até que eles já estavam longe de Deus, no exílio de Deus. Deus então mandou-os para o exílio físico, para o lugar onde eles já estavam espiritualmente, e fez com que eles fossem deportados para a Babilónia.
O rei da Babilónia veio, cercou. É interessante como ele conta aqui isto tudo. Não conta os pormenores e por isso a gente, às vezes, lendo isto, não sabe bem o que é que ele está dizendo. Mas diz, o rei dos caldeus deportou para a Babilónia todos os que tinham escapado ao fim da espada. Eles incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e mandou-os para lá. E diz que 70 anos eles iam estar nesse exílio. E depois vem um rei, o rei da Pérsia, conquista a Babilónia e liberta o povo de Judá que está na Babilónia. De maneira que isto é um resumo, assim, em poucas palavras, de uma grande parte da história do povo de Deus do Antigo Testamento. Uhum. O que é mais que a irmã vê aqui, nesta narração do livro das Crónicas? Porque será que Ciro, rei da Pérsia, quando conquista a Babilónia, manda que os judeus voltem à sua terra, reconstruam o templo e se instalem lá? Deus usou, não é, os próprios pagãos para atingir os seus fins. Podemos ver aqui nesta descrição, tem um aspecto bastante negativo, bastante escuro, ao descrever as infidelidades do povo de Deus. Mas agora vamos ver o que é que Deus faz e a ação de Deus. Primeiro, Deus está presente na história do homem. Deus não abandona o seu povo e manda-lhe profetas, manda-lhe mensageiros a ver se eles escutam, se estão atentos. Mas, por fim, Deus silenciou. O silêncio de Deus. E depois vai tocar o coração, como o diácono João disse, o coração de um pagão para libertar, diríamos assim, ou para acordar o povo de Israel desse silêncio em que o deixou por 70 anos. Mas também, sabe, é interessante notar que depois desse regresso, ora, eles foram, a última conquista de Jerusalém foi no ano de 587 a.C. e a deportação completou-se no ano 586 a.C. E eles começaram a regressar a Jerusalém no ano 539 a.C. E foram vindo, e depois daquela primeira leva, ainda veio alguns profetas, mas depois nunca mais houve um profeta em Israel, senão João Batista, e depois Jesus. Durante 500 anos não havia profetas em Israel, e o povo indagava-se, mas porquê? Deus abandonou-nos? Ou que foi? E foi exatamente o que aconteceu, é que o povo não escutou, o povo não mudou. E se nós transferirmos agora este bocadinho do Antigo Testamento para o mundo, para o de hoje, nós poderemos fazer um grande paralelo. Sim. Entre o que estava a acontecer com o povo de Deus e o que está a acontecer com a nossa sociedade de hoje. Também há muitos profetas hoje em dia, não é? No mundo inteiro. Papa Francisco fala para o mundo inteiro. Um grande profeta dos nossos dias. João Paulo II foi um grande, grande profeta. E depois há os profetas menores, mais locais, não é? Que vão também anunciando a palavra. E o povo de Deus tem que escutar a Deus. E se não escutar... falando de João Paulo II, eu li uma coisa muito interessante em relação porque é que em Fátima Deus escolheu as crianças. E quem faz este paralelo é aquele nosso cardeal Futanchine, que agora já é venerável. Sim. E ele faz a introdução a um livro sobre Jacinta. Então ele diz, no tempo em que o povo de Deus era humilde, Deus mandou grandes cabeças, e fala São Boaventura, São Tomás de Aquino, a todos aqueles grandes intelectuais da Idade Média.
Em 1917, em que o povo, o mundo era orgulhoso, Deus mandou crianças humildes para confundir os sábios e os orgulhosos deste tempo. Lembrando agora, poderíamos dizer que Deus mandou o profeta Francisco, um homem humilde, simples, para confundir exatamente o orgulho e a autossuficiência dos nossos tempos de hoje. Yeah. Mas a dinâmica é muito semelhante. Deus continua a falar ao mundo e tem os seus profetas a anunciar por toda a parte. Mas como nós falámos a semana passada, Deus está presente no nosso meio, Deus está atuando e a gente às vezes não se apercebe. Foi também o que fizeram em Jerusalém. E quando não nos apercebemos, quando não escutamos, caímos em problemas que descritos aqui no livro das Crónicas. E nós, alguém falando com alguém, o que é que Deus nos quer dizer, por exemplo, com tantos fogos, com tantas guerras, agora com as cheias, com tantos crimes? O que é que Deus... como é que nós vemos a atuação de Deus nestes sinais? Ou o que é que Deus nos quer dizer com o que está acontecendo no mundo de hoje? E verificamos que, em muitos casos, é exatamente o que aconteceu aqui. Nós abandonamos a Deus. Criamos outros deuses, embora no domingo anterior nós refletíamos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E isso agora esqueceu. Na grande maioria da nossa sociedade, vemos pelas leis que os governos emanam, como não são leis morais, como não são leis inspiradas por Deus. Irmã, estas coisas são muito profundas. Nós temos que parar agora um bocadinho para as pessoas pensarem, digerirem um bocadinho. Bem, caros amigos, como é costume, a meio do programa nós fazemos um breve intervalo. Então, a gente volta em pouco tempo. Vocês não vão longe, porque senão já não apanham o começo da segunda parte. Até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. Caros amigos, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, neste dia 11 de março e no quarto domingo da Quaresma. Na primeira parte, nós ouvimos a palavra de Deus contar como foi que o povo havia abandonado a Deus e, às tantas, Deus também se calou. Não os abandonou, mas calou-se. E eles então sentiram a angústia do cativeiro, até que voltaram de novo à terra prometida. Bem, irmã, quer dizer mais alguma coisa da primeira parte, para irmos à segunda? Acho que é um aviso para todos nós termos em consideração que os silêncios de Deus são um bocadinho perigosos e são uma chamada de atenção para o nosso relacionamento com Ele e com o mundo. Muito bem. Bem, caros amigos, vamos então ouvir o Evangelho da missa de hoje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos:
Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esta conversa com Nicodemos foi interessante. Qual é o contexto, irmã, desta conversa de Jesus com Nicodemos? Ele era discípulo de Jesus, mas encoberto, não é? Ele tinha medo. E então ele foi visitar Jesus De noite. de noite. Well, era perigoso, não é? Agora estamos numa altura em que Jesus começa a ser perseguido, Claro. não é aceite, e ele é um dos grandes, não é? Uhum. E agora aderir a Jesus era assim um bocadinho. A gente diz que hoje em dia é perigoso ser cristão. E na realidade é. E não só nos países onde a religião é perseguida, como na China e em certos lugares do Médio Oriente, mas até onde nós vivemos. Há valores cristãos que hoje em dia são desprezados pela sociedade. Como a gente sabe, por exemplo, o aborto e coisas assim. Há coisas que se a gente diz em público, isto ainda é um retrógrado de há 2 ou 3 séculos, ainda não está atualizado. De maneira que é difícil ser cristão hoje. Mas naquele tempo também era. E era perigoso, tanto mais para Nicodemos, que era um dos membros do Sanedrim, e sabia o que é que eles lá por dentro, o que é que os de dentro diziam acerca de Jesus. Mas o que Jesus dizia e o que Jesus fazia sentido. Então Nicodemos, até certo sentido, há honestidade nisto. Deixa-me falar com o gajo. Deixa-me ir lá ver. Deixa-me ver, porque há algo especial acerca dele que eu não estou a entender muito bem. E foi. E é claro, ele aprendeu e também nós aprendemos, porque ficou escrito o que se passou nessa conversa. Há aqui uma curiosidade santa. E então nós também, quer dizer, estamos a ver, o Nicodemos viu Jesus, sentiu-se interpelado, refletiu, pensou, depois disse, deixa-me ver, deixa-me aproximar mais, conhecer mais dele, saber o que se passa. Então, nós poderemos transferir, porque as leituras estão aqui, não é para a gente estar a refletir num passado de há 2000 anos e que não tem nada a ver connosco hoje. Então também nós somos chamados a refletir, a pensar, o que é que estas leituras me querem dizer? Porque é que a Igreja colocou neste 4º domingo da Quaresma esta leitura das Crónicas e esta leitura do Evangelho? Cá está, curiosidade. Vou aprofundar, vou ler, vou refletir, vou meditar e depois vou pedir, Senhor, o que é que tu me queres dizer? Qual é a mensagem para mim destas leituras neste momento concreto da minha vida? O Nicodemos foi honesto consigo mesmo, foi à procurar saber mais, como a irmã disse. Agora, o que ele ouviu foi uma coisa desconcertante. Eu penso que o Nicodemos não esperava tanto.
em que Jesus diz que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredite nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, mandou o seu Filho único ao mundo. E antes tinha dito, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, o Filho do Homem também vai ser elevado. E o Nicodemos entendeu o que era aquilo. Vai ser morto, vai ser pendurado numa cruz. Mas é por amor que Deus tem para com o género humano que lhe dá o seu Filho único. Como é que pode ser? O Nicodemos foi para casa a pensar nesta. Talvez. Foi porque depois da crucifixão ele ajudou na altura. Não, ofereceu o seu próprio túmulo e foi ter com os sacerdotes para lhe darem o corpo de Jesus. Então, nessa altura, ele já tinha uma noção mais profunda de quem era aquele Senhor. E também esta coisa de que Deus mandou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para o salvar. A gente às vezes vê Deus como alguém a ver, olha, ele fez isto, ele fez aquilo, para nos condenar. E afinal Deus quer salvar. Deus quer salvar. E porquê é que ele mandou? Depois, quase no fim, diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz. E peçamos para que hoje isso não aconteça, que nós continuemos a amar mais as trevas do que a luz. E essa luz é Jesus. Porque eram más as suas obras. E a irmã, olhando hoje assim no mundo, olhando à volta, o que é que a irmã acha? Acha que o mundo ama mais a luz do que as trevas? Em geral, o mundo ama mais as trevas, mas também temos de acreditar que, embora em número menor, há muitos que amam a luz. E Deus é tão bom. De repente veio-me à mente a intercessão de Moisés, de Abraão, aliás, quando Deus quer condenar a cidade de Nínive, de Sodoma, e diz: souber 10 justos. E Deus diz: souber 10 justos, eu não condeno. Quer dizer, Deus é tão misericordioso que numa cidade grande, se houver apenas 10 pessoas que amem a luz e não as trevas, Ele perdoa e não condena. Veja lá a força que o bem tem. Exatamente. E nós diríamos aqui exatamente, no mundo de hoje, realmente a gente vê muitas trevas, mas acredito que há também luz, talvez as trevas falem mais alto, mas há luz e por causa dessa luz é que nós ainda não estamos, no mundo ainda não foi destruído. Claro, claro. E há mais gente boa do que a gente imagina. A gente, quando ouve as notícias das 5h30, das 6, o que é que as notícias estão a dar? Só as coisas que fizeram mal no mundo naquele dia, à nossa volta. E quase sempre feitas, essas mausuras, por minorias, por uma pessoa, ou 2, ou 3 que matou aquele, e as notícias já aguentam naquilo. E aquelas outras 99% que andaram a tratar da sua vida todo o dia e com sacrifício para o trabalho, a sustentar a sua família, a pagar as suas contas e essas coisas todas. Há tanta gente boa, mas como não é notícia no mundo, a gente dá mais ênfase aos maus. Mas a irmã, de certeza, que no seu ministério tem encontrado muita gente boa. Eu também tenho encontrado muita gente boa. Eu vou ali à capela da adoração, passo por aquele corredor e vejo aquelas pessoas tão devotas, estão ali, vejo as pessoas no fim da mesa, da missa, a rezarem o seu texto, a rezarem. E quem diz em Santo António, diz em todas as igrejas. Portanto, estas são os seguidores da luz que vão ofuscar e vão as trevas que existem no mundo. E de maneira que Jesus Cristo é a luz do mundo e é a única luz do mundo. E aqueles que dão luz boa são como a lua que reflete a luz do sol. A lua também dá luz, dá claridade, mas a luz não é sua. Recebe a luz do sol. E nós cristãos, todo o bem que fizermos,
todas as vezes que alguém olha para nós e diz aquela ou aquele está fazendo uma coisa boa ou coisa assim, nós estamos refletindo a luz de Jesus Cristo, porque Ele é que é a verdadeira luz que veio a este mundo. Mas alguma ideia, irmã? Neste Evangelho, nós vemos agora, nós o que vemos aqui, Jesus diz a Nicodemos, é que tem que renascer, tem que nascer de novo. E este Evangelho não diz, mas outro diz, mas então como é possível? É logo antes disto. Como é que é possível nascer de novo? Porque ele imagina um nascimento físico. Sim. E Jesus clarifica, como sempre, o bom pedagogo. Não, o nascimento não é físico. O nascimento é no espírito. Tem que renascer no espírito. Pela água e pelo espírito. Pelo batismo. Pelo batismo. E então, falamos no batismo, que estamos na Quaresma. Tempo, como é que eu vivo o meu batismo? E como é que eu vou renascer? E como é que eu vou renascer? É uma altura boa para uma boa confissão, não é? É verdade. Agora, neste tempo da Quaresma. Estamos no quarto, a certeza que várias igrejas, várias paróquias começam a oferecer as confissões de preparação. Claro. Preparação próxima. Tivemos uma preparação remota de 40 dias, agora vai a preparação próxima. O sacramento da confissão e da reconciliação. De 2 a 3 semanas é a Páscoa. No dia 1 de Abril. Este ano a Páscoa é muito cedo, muito alta, parece-me que era assim que a gente dizia. É, muito alta. É muito cedo, de 2 a 3 semanas é a Páscoa, de maneira que está-se a chegar a Semana Santa, está-se a chegar o tempo das confissões nas paróquias, etc. E também convidamos, na medida do possível, a que nós participamos o máximo nas cerimónias da Semana Santa. São únicas, o Domingo de Ramos, a sexta-feira, Quinta-feira Santa, uma celebração tão grande. A Sexta-feira Santa, depois a missa da Vigília no Sábado Santo. E o Domingo de Páscoa. Bem, caros amigos, estamos na Quaresma, quarto domingo. É tempo de a gente continuar nesta jornada de purificação, de preparação para podermos viver em profundidade o mistério pascal que se aproxima. Não desperdicemos mais este ano que Deus nos dá, mais esta oportunidade na vida. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.